Church, Jesus, you're so good. We thank you for your love. Oh, we worship you, Lord. You shine a light into my night. You set my feet to dancing. Faith is rising as I look upon your grace. We sing Jesus, Jesus, your name, shattering chains, shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace, pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Whoa, let your name be lifted higher. Whoa, your grace has set my heart on fire. It's your grace, your love. How we worship you, Lord. Come and set us ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power alive in me has overcome the grave. Pour out your grace, pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. We lift up your name. Let your name be lifted higher. Your grace has set us Lord. Let your name be lifted higher. Your grace has set. Pour out your grace upon us. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changes my heart. Jesus, to you be all the glory. To you, Jesus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Deixe-me ouvir um brado de vitória, irmãos. Está bom. Mais uma vez, irmãos. Glória a Deus. Minha filha também gosta de falar Ela diz quando eu faço alguma coisa, ela diz Nos anos 60 a gente falava uou. Uou, yeah. Te amo muito, ok? Toda geração quer ser especial, mas em toda geração as roupas mudam, as modas mudam, mas acabam voltando. O homem continua sendo homem, com os mesmos desafios. Mas quando Deus proclamou que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, amigo, é bom que você saiba que isso cobre todas as gerações. Existe uma frase muito bonita no livro de Hebreus que diz que Jesus tem um sacerdócio imutável. Se você olhar bem, a palavra no grego não quer dizer imutável no sentido único da palavra, mas lá na verdade quer dizer intransferível. Ele tem um sacerdócio intransferível. Todos os sacerdotes que viveram no Antigo Testamento, a propósito, para que você saiba, na história do povo de Israel, existiram aproximadamente 81 sumos sacerdotes, de Arão até o sumo sacerdote Caifás. 81 sumos sacerdotes. Alguns bons, outros maus. Mas uma coisa nós sabemos é que Deus ordenou o ministério do sumo sacerdote. E o Senhor Jesus Cristo tem um sacerdócio intransferível. E por isso a Bíblia diz que Ele é capaz de salvar completamente. Em razão do seu sacerdócio intransferível, sua versão diz imutável, mas é intransferível. Isso quer dizer que todos os sacerdotes, necessariamente,
eram obrigados a transferir o sacerdócio porque eles morriam. Quando o povo começava a se aproximar deles, eles morriam. O povo se aproximava deles à procura de Deus, das coisas de Deus. Eles iam a eles quando estavam doentes. O sacerdote era o único que podia declarar o leproso são. Naquela época era como um médico. Assim, o sacerdote examinava os leprosos. Dessa forma, todas as necessidades e obrigações para que o povo andasse com Deus foram colocadas nas mãos dos sacerdotes, para que Israel se relacionasse com Deus. E a Bíblia diz que todos os sumos sacerdotes morriam, mas Jesus tem um sacerdócio intransferível. Em outras palavras, quando o sumo sacerdote começava a ter condições de ajudar, quando ele começava a se aproximar do povo, ele ficava velho e tinha que transferir o sacerdócio. E o próximo sacerdote, o filho mais jovem, talvez não fosse tão correto, tão bom como o pai era, talvez não andasse com Deus, talvez quisesse os privilégios do sumo sacerdote, mas não quisesse as responsabilidades. Assim tinha uma outra geração que vivia num deserto, de certa forma. Certo? Aí chegava um outro sumo sacerdote, talvez bom, mas nosso Senhor Jesus, porque ele vive na eternidade, seu sacerdócio é intransferível. E é por isso que a Bíblia diz as seguintes palavras: ele é capaz de salvar o povo completamente. Isso quer dizer totalmente, inteiramente e até o fim. Aleluia. Porque ele tem um sacerdócio intransferível. Outra coisa que descobri, na medida que viajei, li e observei, é que somos uma geração que está altamente conectada. Estamos tão conectados que podemos perceber o que está e o que não está sendo pregado. Eu lembro que um grande homem de Deus, muitos anos atrás, quando eu estava crescendo, e ele disse que uma das coisas mais negligenciadas no corpo de Cristo é falhar em entender e ensinar a respeito do sumo sacerdócio de Jesus. Quando eu ouvi isso, muitos anos atrás, eu orei e disse ao Senhor: por favor, me ensina a respeito do sacerdócio de Jesus. E eu não entendia nada, mas ouvi esse grande homem de Deus dizer que é um assunto negligenciado. Na verdade, a comida sólida no livro de Hebreus é a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus. Assim eu pedi ao Senhor para me ensinar, e o que eu vou compartilhar com vocês é alguma coisa que veio a mim através dos anos. Ok? Porque hoje você tem um sumo sacerdote. Pense que Jesus Cristo veio e viveu aqui 33 anos, e ele deu sua vida como oferta pelo pecado na cruz, mas ele está vivo, Deus o ressuscitou dos mortos, ele vive como nosso sumo sacerdote. Ele tem estado nessa posição por 2000 anos. O ministério do sumo sacerdote deve ser enfatizado no corpo de Cristo, deve ser ensinado. E muitas pessoas têm a ideia de que o sumo sacerdote hoje está esperando por você, para que você peque, para que ele funcione. E aí você confessa seus pecados, ele perdoe seus pecados. É só isso que sabem sobre o sumo sacerdote. Mas, amigo, eles não entendem que hoje, isso vai ser um choque para muitas pessoas, Jesus não está tirando o pecado. Ele tirou o pecado, lê Hebreus 10, com sacrifício para sempre. Assim, hoje ele não está tirando os pecados, certo? Ele lida com você, sim. Ele é o seu pastor. Ele alimenta você. Hoje o sumo sacerdote é para as necessidades da nossa vida, para as tribulações que nós enfrentamos. Amém? É para a segurança da nossa salvação. É a nossa esperança que nos protege. Ele está aqui por você. Nós temos um forte representante no céu. Amém? Nossa consciência do pecado é tão grande que pensamos que nosso Senhor Jesus Cristo está hoje funcionando como uma oferta pelo pecado e está tirando os nossos pecados. Não, amigo, a razão porque ele é nosso sumo sacerdote é baseado na fundação da obra já concluída no Calvário, onde ele colocou nossos pecados para longe, com um único sacrifício, diz a Bíblia. Amém?
Ele tirou os nossos pecados pelo sacrifício dele mesmo e se assentou. Não se assentou porque é o Filho de Deus, ele sempre será o Filho de Deus, mas ele se assentou pelo fato de ter expiado nossos pecados. Se não fosse por isso, ele não se assentaria. Ele se assentou porque ele expiou nossos pecados. Hebreus 1. Ele se assentou. Você me escuta? Hoje ele não está expiando pecados. Se você crer, ele já expiou seus pecados. Amém? O que devo fazer quando pecar? Você fala com ele, não tem problema, mas agradeça pelo que ele já fez. Mas a função do sumo sacerdote, lembre-se que o sumo sacerdote não estava presente durante o período do cativeiro de Israel no Egito. Arão estava lá, mas não era o sumo sacerdote. Não existia quando cruzaram o Mar Vermelho. Não estava presente quando eles chegaram no Monte Sinai. O sumo sacerdote foi uma provisão que Deus deu para a jornada do deserto. Quantos sabem que a nossa vida terrena é o nosso deserto? Quem pode dizer amém? Assim, tudo que aconteceu com Israel no deserto serve como exemplo, como tipologia para nós. Aprendemos muito, por exemplo, que precisamos do maná todos os dias. O maná caía todos os dias bem cedo de manhã e eram porções pequeninas de Cristo. Amém? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Amém? Não aquele maná que era um tipo de mim, disse Jesus. Eu sou o pão, o verdadeiro alimento. Eu sou o pão da vida, meu irmão. Amém? O pão da vida desceu e nós participamos todos os dias. Muitos não se alimentam, não creem, nem só de pão viverá o homem. Alguns não creem nisso, por isso vivem enfermos espiritualmente, vivem cheios de estresse e preocupações e depressão, não entendem que o homem não foi criado para comer somente alimento, mas toda a palavra que procede de Deus. Não é o suficiente comer só no domingo, irmão. Posso ter um amém? Qual a função do sumo sacerdote? Vejamos aqui, Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. Eu amo esse versículo, porque Deus me mostrou alguns anos atrás, quando eu estava estudando, Deus destacou algumas coisas para mim e eu comecei a entender. Diz, porque todo sumo sacerdote tirado dentre os homens, todo sumo sacerdote é tomado dentre homens. Todo sumo sacerdote procede dos homens. Alguns anos atrás, Deus me perguntou por que Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para ser sumo sacerdote. Moisés era o líder, Moisés era aquele com quem Deus falava, Moisés tirou o povo do Egito, os conduziu através do Mar Vermelho, os trouxe para o Monte Sinai, Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. Ainda assim, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, tomado dentre os homens. Mas eu não consegui encontrar a resposta. Eu sei que já compartilhei isso antes, mas naquela época eu não tinha resposta. E o Senhor me deu esse texto, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens das coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. É isso que eles faziam naquela época, certo? Hoje Jesus só oferece dons, não oferece mais sacrifícios pelo pecado, certo? E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes. Muitos pecam porque são ignorantes. Por isso Paulo disse, não sabeis vós, não sabeis que julgarão os anjos e não conseguem julgar as causas entre vocês? Por que brigar e pelejar? Irmãos, julgaremos os anjos, amém? E porque alguns dizem ser de Apolo e outros dizem ser de Paulo e outros desse e daquele, vocês não sabem que tudo é de vocês? E no que se refere à imoralidade sexual, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Quando você anda, o templo anda. E o templo de Deus é lindo. O design original é lindo. Amém? Deus diz, a razão porque Deus instituiu o sumo sacerdote é para ter compaixão dos ignorantes. Se não são ignorantes, vivem desviados. Existem muitos desviados hoje, talvez os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, muitos estão desviados. O Senhor tem compaixão deles, ok? Pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Você entende agora porque Deus escolheu Arão
o irmão de Moisés e não Moisés. Onde estava Arão quando Israel estava sofrendo os açoites dos duros senhores egípcios? Ele estava entre o povo. Onde estava Moisés naquela época? Estava no palácio real, vivendo uma vida tranquila. Por isso Deus ordenou que o sumo sacerdote fosse tirado dentre o povo que estava sofrendo. Deus não queria alguém que vivia em luxo. Por esse motivo, ele enviou o seu filho para viver entre nós. Ele nasceu numa manjedoura. Desde pequeno, experimentou essas circunstâncias. Apesar de ser da linhagem real de Davi, ele nasceu numa manjedoura. E essa hospedaria, eu posso provar na Bíblia, pertencia à casa de Davi. Seu antepassado, ele veio dessa linhagem. Era uma hospedaria no Antigo Testamento. Ele foi levado para a terra dos seus antepassados, mas não existia lugar para ele nascer. O cetro de Davi não estava reinando. Um pseudo-rei, que não procedia da linhagem judaica, estava reinando Herodes, que era um edomita. Ele veio. Ele andou entre nós. Irmãos, Jesus Cristo hoje não é somente Deus. É o homem perfeito. O homem superior. Um homem sem pecado. E seus pés tocaram o solo da nossa terra. Ele caminhou aqui entre nós. Ele chorou conosco. Ele sentiu nossos sofrimentos. Ele estava entre os sofredores. De alguma forma, Jesus estava entre os sofredores. Ou eles o encontravam, ou ele os encontrava. Amém? Ele tinha compaixão deles. Ele os amava. Ele podia facilmente se firmar nas suas qualificações, ir para o palácio real, ou se envolver com o rei Herodes por realizar milagres. Ele daria uma posição a ele, mas ele viveu entre o povo simples. Por quê? Uma das razões é que seria o sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote precisa se compadecer das nossas fraquezas. Um sumo sacerdote que passou por todos os problemas e tribulações de um homem comum. Amém? Muitas vezes se entristeceu. Muitas vezes seu coração foi quebrado. Ficava cansado. Dormiu em um barco. Se você ler com cuidado o capítulo anterior, vai ver que ele passou a noite toda orando e ficou cansado porque era um homem. Você me acompanha? A palavra de Deus diz que todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens e é constituído a favor dos homens. Diga a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Diga a Deus. A favor dos homens a Deus. É para benefício do homem para com Deus. Eu gosto de ilustrar assim, veja, não é um profeta. Um profeta é de Deus para o homem. Ele fala da parte de Deus para o homem. Mas o sacerdote fala para Deus em favor do homem. Para o benefício do homem. Ele está do nosso lado. Você percebe no Antigo Testamento que o profeta muitas vezes está do lado de Deus e às vezes contra o povo. Certo? Podemos argumentar que ele fazia isso para o bem do povo, mas, tecnicamente, sua posição era de Deus para o povo, mas o sacerdote era do homem para Deus. Você entende? Você não se alegra porque a Bíblia não diz que ele é o nosso sumo profeta. Você não encontra isso. Jesus é profeta? Sim, ele é um profeta. Moisés disse, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Ele é um profeta, mas em Hebreus diz que ele é o grande sumo sacerdote. Eu gosto dessa expressão, grande sumo sacerdote, grande. Porque sumo sacerdote, Israel teve muitos, mas Jesus é maior do que todos. Ele não é somente sumo sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Aleluia, eu gosto da palavra grande. Nós temos um forte representante, uma ternura maior nesse sumo sacerdote. Amém? Uma pessoa superior representando você.
Glória a Deus. Da parte do homem para Deus. Eu vou pedir para o sumo sacerdote entrar. Eu não queria que ele ficasse desde o início, porque ele teria que ficar de pé todo esse tempo. E eu prego bastante. Aqui vem o sumo sacerdote, e à medida que ele entra, podemos tirar o púlpito para mais longe? À medida que ele entra, fique aqui. Essas são as vestimentas do sumo sacerdote. Antes de tudo, eu quero dizer isso. Isso não quer dizer que Jesus está vestido assim no céu. Tudo isso Deus desenhou, está mencionado em detalhes em Êxodo capítulo 28. Você vai poder acompanhar o texto, vamos projetar na tela. Todos os detalhes são mencionados em Êxodo 28. Assim, isso aqui não é fruto da nossa imaginação, quanto ao design, as cores, as pedras e até mesmo o ouro. Todos os detalhes, o ouro, todas as cores, todos os materiais, tudo tem um significado. As cores, o material e os detalhes têm significado. Amém? Está pronto? Aperte os seus cintos espirituais. Vamos para uma viagem. Em primeiro lugar, Êxodo 28:2, para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Ao falarmos em Arão, lembre-se que o nome Arão, em hebraico, quer dizer alto, exaltado. Ele foi o sumo sacerdote, mas Jesus é o grande sumo sacerdote. Amém? Essa roupa de Arão são representações visuais para nosso aprendizado. Jesus não se veste assim. Tudo que está no exterior representa a sua essência. O exterior é um auxílio visual para nosso aprendizado. Amém? Para que a nossa mente fique ocupada com essa santa ocupação. Amém? Amém? Queridos, nossa mente foi feita para ser ocupada. Ao invés de ser ocupada com coisas ruins como prostituição e todo tipo de impureza, negativismo e depressão, é hora de termos uma ocupação boa. Que maravilhosa e santa ocupação. Deus desenhou tudo para nossa compreensão. Mas Cristo, em essência, tem tudo em sua pessoa. Note que o versículo diz: farás vestes a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Para glória e ornamento. No caso de Arão, a sua roupa lhe conferia dignidade. No caso de Jesus, o próprio Senhor dignifica o ofício. Você me escuta? No caso de Arão, as roupas o conferiam dignidade. No caso de Jesus, e eu amo a forma como Hebreus é escrito, em cada capítulo, eu posso perceber a ação do Espírito Santo. Ele remove algo bom e dá o melhor. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele remove Moisés, o servo. Moisés foi fiel, mas como servo, ele introduz o filho. O servo não habita para sempre, o filho sim. Depois ele fala do sacerdócio levítico. Antes ele fala a respeito dos anjos. Aos anjos, Deus nunca disse isso. Então ele remove os anjos e introduz Jesus. Depois ele substitui o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Melquisedeque. Finalmente, em Hebreus capítulo 12, ele remove todos os grandes homens de fé, ele os remove da nossa galeria e ele diz assim, olhando para Jesus. Depois a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, capítulo 12 diz, olhando para Jesus. Eu amo, eu gosto como o Espírito Santo remove tudo. Eu aprendi há muito tempo atrás que eu não devo me distrair com grandes homens de Deus. Não devo me distrair com isso ou com aquilo, mas colocar minha atenção em Jesus Cristo. Por isso penso que se eu vivo como o Espírito Santo quer, se eu me ocupo com o que Ele se ocupa, eu viverei em santidade. Deus disse a Moisés, faça de acordo com o modelo. Se você entender isso, todos os dias de agora em diante, estará livre de preocupações. Porque você não precisa levar uma carga que Jesus já carregou. No texto diz que Arão levará a culpa. Ele levará a culpa. Arão levará a carga do povo. Arão carregará a iniquidade do povo.
Arão carregará as preocupações do povo. O peso estará sobre o sacerdote e não sobre o povo. E lembrem disso, irmãos. Deus julgava o povo segundo o sumo sacerdote. Eu já disse isso. Como estava o sumo sacerdote, assim estava o povo. Se a nação fosse boa e o sumo sacerdote mau, Deus rejeitava a nação, porque a posição deles dependia do sumo sacerdote. Você pode dizer, isso não era justo, mas veja a sabedoria de Deus. Isso é muito bom porque quase sempre o povo fracassa. Mas o sumo sacerdote não podia fracassar. Era melhor um não fracassar do que toda a nação fracassar. Nós vemos um pouco disso quando Davi enfrentou Golias em Israel, certo? E eles se encontraram com os filisteus no vale de Elá. Golias disse, não precisamos batalhar, envia o campeão. E se eu perder? Se eu perder? Ele tinha certeza que ia ganhar. E Deus enviou um pastorzinho, um jovem talvez com 17 anos. Seu nome era Davi. Você conhece a história, mas a vitória de Davi não foi pessoal. Ele não enfrentou Golias como Davi, mas como Israel. E Jesus, quando foi para a cruz, não foi sozinho, ele foi representando todos nós. Para que possamos dizer, eu fui crucificado com Cristo. Amém. Eu ressuscitei com Cristo. Vocês me escutam? Todos nós sofremos o juízo dos nossos pecados, mas na pessoa de Cristo. Amém? No Antigo Testamento, sempre que alguém sofre juízo, logo depois Deus demonstra favor. Quando Israel passou por juízo, por causa da idolatria, Deus logo depois lhes mostrou favor porque passaram pelo juízo. Se aceitassem o juízo, o julgamento era executado e o favor vinha. No nosso caso, não vamos passar por juízo, porque Cristo é o nosso juízo. Mas você precisa se submeter ao juízo. Na pessoa de Jesus, então o favor vem. No tabernáculo, Deus disse a Moisés, faça tudo segundo o padrão. No tabernáculo são 3 cores que dominavam. Vermelho, azul e o roxo. Eu devo explicar como a Bíblia apresenta. 24 vezes o livro de Êxodo está sempre nessa ordem. O azul, temos a cor azul, roxo e vermelho. Sempre nessa ordem, sem variação. Azul, roxo e vermelho. E dominava tudo. Por exemplo, o portão. Vejamos o vídeo uma vez mais. Vamos descer. O acampamento das tribos era assim, em forma de uma cruz. Veja o portão. E o portão tem essas cores. Ok? A 4ª cor é o linho fino, que é branco. Muitas vezes não dá para ver o branco, porque as outras cores sobrepõem. O linho branco era tingido com essas cores. Você me segue? Sempre, nas 24 vezes mencionadas no livro de Êxodo, é sempre o azul, diga azul, roxo e vermelho. Agora, veja isso, azul e vermelho. Se você olha para esse material e você coloca um ao lado do outro, não é uma combinação bonita. São cores fortes. Não é agradável aos olhos. Aqueles que trabalham com decoração sabem o que eu estou dizendo. São cores muito fortes. O azul representa o celestial, a divindade de Deus. Amém? Representa o Evangelho de João, a divindade. O vermelho representa o homem. Na verdade, o nome Adão, que é homem, vem da palavra vermelho, sangue. Sangue, homem. Vermelho, homem. E os judeus chamam o solo Adamá, que é terra vermelha. Assim temos o homem e a divindade unidos. Não parece bem aos olhos, é muito forte. Precisamos de uma cor mais amena. Quando olhamos para o Deus Santo e o homem pecador, é melhor não olhar. Quantos entendem isso? Deus sabia disso. Ele entende tudo sobre cores porque ele criou as cores. Por isso temos uma cor no meio, o roxo, a cor roxa. Fica mais fácil para os olhos transitar do azul ao vermelho, porque o roxo ameniza as cores. De onde vem o roxo? Como conseguir o roxo? Basta misturar o azul e o vermelho. Quando a divindade encontra a humanidade, é Natal. Temos o roxo. O roxo é a cor da realeza no Antigo Testamento. Assim, essa cor, juntamente com o linho,
predomina. A propósito, todas as cores representam os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o azul, significa o celestial. Temos o roxo, que é o evangelho do reino, que é Mateus. Temos o vermelho, que é o evangelho do servo sofredor de Deus, que é Marcos. E temos o homem perfeito, no evangelho de Lucas, que é o linho. Ok? Essas cores predominavam até mesmo no peitoral do sumo sacerdote, estavam essas cores sobre o linho. Vemos essas 3 cores. E o linho que ele vestia era bordado. Ok? Glória a Deus por isso. Eu lhes dei uma pequena pérola. Agora vou explicar. Êxodo 28. Diga a todos os homens capazes. Temos uma pessoa capaz aqui que fez essa veste. Ela está sentada ali. O nome dela é Tessa. Ela costurou essa veste seguindo as instruções que eu dei. Ela preparou. Requer sabedoria fazer isso. Amém? Diga a todos os homens capazes. Câmara, por favor, mostre quem é Tessa. Ali está ela. Amém? Tessa. Obrigado. A Bíblia diz que requer sabedoria de Deus. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria. Deus a encheu para que ela fizesse isso. Amém? A propósito, muitas empresas judaicas que trabalham com a moda seguem esta mesma fórmula. Certo? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Temos as 3 cores, mas também temos um fio de ouro. Não sei como faziam, mas pegavam o ouro e transformavam num fio. E depois, vemos em Êxodo 39, eles inseriam esse fio no peitoral do sacerdote. Nós vemos o vermelho. Quando Jesus estava cansado naquele barco, vimos o vermelho, vimos o homem, sua humanidade. Mas quando a tempestade surgiu e os discípulos entraram em pânico e clamaram pelo Senhor dizendo, não te importa, que acusação terrível. Ele estava dormindo, como se importar? Não te importa que pereçamos? Ele se levantou e gritou, Shalom! E houve grande bonança. O salmista disse que ele acalma as tempestades. Agora vemos vislumbres do ouro. Vemos o azul aparecer. Nem sempre dá para ver a diferença entre o azul e o dourado. Às vezes aparece o azul, às vezes o dourado, porque o fio de ouro passa. Quando lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, devemos buscar suas glórias. E a Bíblia fica interessante. Você vai ver um homem que nunca teve que retirar uma palavra ou retroceder um passo. Vemos um homem perfeito que podemos adorar. Se os nossos jovens pudessem perceber isso, que eles começam a adorar um ídolo, esse ídolo cai, eles adoram outro ídolo e esse ídolo cai, adoram outro, e o ídolo se casa e cai, surge outro, se divorcia, e esse outro aparece, fica maluco e decepciona a todos. O fato é que ídolos desapontam porque eles são homens. Existe um que é superior, não tem pecado, é perfeito, é compassivo, nunca comete erros, nunca pecou. Quando lemos os evangelhos, nosso coração se apaixona por ele. Vemos sua ternura em todos os movimentos e gestos. Quando o leproso veio dizendo, o Senhor quer me curar? Ele não somente respondeu, é isso que o leproso esperava, mas ele tocou nele. Esses pequenos gestos fascinam o meu coração. Vemos sua glória, a glória que ele ocultou quando caminhou na terra. E existe a glória oficial, a glória pessoal, a glória moral. Por isso coroaram com muitas coroas. E nós vamos coroá-lo no livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Voltemos ao assunto. Bem, a Bíblia diz no versículo 4, estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode. Aqui, meus irmãos, está o peitoral. É feito com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. Todas as pedras são preciosas, ok? Nós temos o rubi, nós temos o diamante e temos também o jaspe. Só para você saber, a primeira pedra é o rubi e a última pedra é o jaspe. Isso está mencionado em Êxodo 28. Ali está detalhadamente todas as fileiras de pedras preciosas, mas a primeira pedra mencionada é o rubi e a última pedra é o jaspe.
É muito interessante porque no livro do Apocalipse está escrito: eu vi o trono de Deus e havia um arco-íris ao redor do trono. Esse arco-íris ao redor do trono tinha 360 graus. Era o arco-íris inteiro, não era uma metade. Envolvia todo o trono. Você me escuta? Aqui na Terra, nossa visão é limitada. No céu é completa. Certo? E diz, aquele que estava sentado sobre o trono, duas coisas são mencionadas. Ele parecia como um rubi. Está mencionado a sardônica, que é um rubi escuro, que é muito caro. O rubi escarlate é muito caro. É uma das pedras mais caras. E é chamada sardônica. E o jaspe na Bíblia é cristalino. O jaspe vem em muitas cores, mas aqui na Bíblia ele é cristalino, muito claro. E João diz no livro de Apocalipse: eu vi um arco celeste ao redor do trono, e o que estava sentado era semelhante à pedra jaspe e sardônica, a primeira e última pedra do peitoral. Vocês me escutam? Assim, temos o peitoral e o éfode. O éfode inclui também as ombreiras, até o peitoral. Toda essa peça é o éfode e podia ser tirado do sumo sacerdote. Mas o propósito de Deus é que quando ele funcionava, devia estar preso ao sumo sacerdote, por isso tinha as correntes de ouro. Porque o que ele faz por você nunca pode se perder. Vocês entendem? No Antigo Testamento, o éfode foi perdido. No design de Êxodo 28 diz que a abertura da cabeça será feita com abertura de cota de malha, para que não se rompa. Deve ser algo forte, que não rasgue. Porque a roupa do sumo sacerdote não podia ser rasgada. Mas nós vemos que quando Jesus estava perante Caifás, o último sumo sacerdote, Caifás fez algo proibido. Quando ele perguntou, você é o filho do Deus Altíssimo? Jesus respondeu, eu sou. Ele rasgou. Caifás, o sumo sacerdote, rasgou suas vestimentas. Ele não sabia, mas estava cumprindo a profecia. O último sumo sacerdote do sacerdócio levítico, diante do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se rendeu. A vestimenta não era mais necessária, porque o verdadeiro sumo sacerdote estava ali. Ele não precisava mais das suas vestimentas. Você me escuta? Deixe-me afirmar que o estudo do sumo sacerdote é segundo o modelo de Arão. Por isso Deus deu tantos detalhes, mas a ordem do sacerdócio de Jesus é segundo Melquisedeque. Vou repetir. A ordem de Melquisedeque nos diz que não haviam precursores e nem sucessores. Por isso que ninguém conheceu o pai nem os filhos de Melquisedeque, sem princípio e sem fim. Ninguém sabe quando ele morreu. Você me escuta? Nem onde foi enterrado. Por isso ele é um tipo de Cristo. Ele não teve sucessores e nem precursores. O fato é esse, irmãos. A ordem é a de Melquisedeque, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o modelo é o modelo do sacerdócio de Arão. Por isso Deus nos deu tantos detalhes. Talvez você esteja preocupado com coisas que aconteceram na sua vida, talvez sua saúde, seus filhos, problemas de família. Eu descobri que quando estudamos as vestimentas do sumo sacerdote, precisamos entender que tudo que estamos vendo aqui está acontecendo lá em cima, agora mesmo. Às vezes estudamos a Bíblia, por exemplo, estudamos a história de Davi, algo que aconteceu 3.000 anos atrás, mas nesse caso aqui estamos estudando algo que Jesus está fazendo no céu. Agora, o que isso tem a ver conosco? Alguns novos convertidos se preocupam sempre e dizem, será que eu realmente sou salvo? Posso perder minha salvação? E se preocupam com isso ou com aquilo com respeito à salvação. Não estão seguros. São novos na fé. Se não está seguro da salvação, você é um bebê em Cristo. É assim que a Bíblia define. Os crentes maduros estão seguros da sua salvação, mas têm preocupações a respeito de problemas da família, problemas com os filhos, necessidades da vida diária, como a saúde. Mas escute com cuidado. O ministério de Jesus inclui tudo. Dá segurança, amém? Nos dá segurança porque as 12 tribos que estão representadas, a primeira é Judá e a última é Dan, estão aqui no peitoral.
As pedras são de acordo com a forma como estavam acampados. Quando andavam, a tribo de Judá estava sempre na frente. Dan era sempre a última. E a arca estava no meio. Ok? Mas nas ombreiras, ligadas pela corrente de ouro, estavam também representadas as 12 tribos, 6 desse lado e 6 deste. Ok? E nas duas pedras estão escritos os nomes das 12 tribos de acordo com o nascimento. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Segundo as suas gerações. Ok? Aqui o primeiro nome não seria Judá, mas seria Ruben, depois Simeão, depois Levi, então Judá. E quem foi o último filho? Benjamim, de acordo com suas gerações. Mas aqui é de acordo com as tribos. Versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, cada um com seu nome para as 12 tribos. A ordem das tribos não era a ordem do nascimento, mas como estavam acampados, Judá estava sempre na frente. Em todos os desafios, diante de todos os inimigos que Israel enfrentou, qual a tribo que estava na frente? A tribo de Judá. O que a Bíblia está dizendo é que a primeira resposta a qualquer desafio que você tem é o louvor, porque Judá significa louvor. Amém? Sua primeira resposta é o louvor ao Senhor. Outro dia eu estava dizendo à minha esposa que tenho percebido que Justin repete tudo que falamos, inclusive quando cantamos. Eu disse para ela, eu acho que devemos usar mais essa linda frase, glória a Deus, aleluia, ainda mais, com os nossos filhos, porque somos modelo deles. Por alguma razão, muitos não gostam mais de dizer glória a Deus, aleluia, ou louvado seja o Senhor. Eu não estou interessado em falar a linguagem da Babilônia. Não existe palavra melhor do que aleluia. Quanto mais aleluia, melhor. Eu gosto do que diz meu amigo Don. Para falarmos aleluia 7 vezes, ele conta a história de uma menina que foi curada de leucemia, falando aleluia 7 vezes. Isso não é algo mágico. Só para que você saiba. O que estou falando que é bom para o homem louvar ao Senhor. Quando Deus diz que é bom para o seu corpo, para o seu sangue, para a sua próstata, para todo o seu corpo. Amém? Se Deus diz que é bom louvar ao Senhor, é bom. Não é verdade, irmão? Amém. Aleluia. Ele fala, ele finalmente falou. Amém. Que bom. Está tudo bem aí? Veja isso. Nomes nos ombros, nomes no coração. Nomes nos ombros significa que somos todos iguais. Quando nascemos, de novo, nascemos todos em posição igual diante de Deus. Mas no seu coração, Ele não nos vê como uma multidão, todos iguais. Ele nos vê iguais, sim, mas com diversidade. E na diversidade estão diferentes belezas. Com o seu coração, em seu amor, é assim que Ele nos vê. Ele nos vê lindos, coloridos. Ele vê você e cada um de nós individualmente. Ele não vê assim, esse aqui é o rubi, esse aqui é o jaspe, esse aqui é o diamante, esse aqui é o topázio, esse aqui é uma pedra. Esse aqui é granito. Não, ele vê em nós belezas diversas, mas belezas. Aqui vemos a unidade com a diversidade. Aqui nós vemos a igualdade. E ambos os ombros do sacerdote e o peitoral falam de força. Os ombros falam de força e o peitoral sempre é usado para o coração. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário, Deus podia ter dito sobre o peito, mas se Deus disser sobre o peito, é óbvio que está sobre o peito, mas Deus diz sobre o seu coração. Coração fala de amor. Ele carrega você, Jesus carrega o seu nome como algo precioso, como diamantes, como rubis, como topázio. Você brilha com a beleza de Deus. Agora veja, o fato é esse. Quando você vê a beleza das pedras, quando a luz brilha sobre elas, especialmente essa iluminação, é por isso que quando mostram as joias na joalheria, sempre colocam sobre um tecido bem escuro de seda um pano preto, escuro,
para que brilhe. Eles colocam em cima refletores. A luz projeta para que você veja as nuances, o brilho. O que estou tentando dizer é que a Bíblia diz sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Quantas vezes Jesus faz isso? Continuamente. Quantas vezes somos representados diante de Deus brilhantes, justos, belos e gloriosos? Cheios de glória e beleza. Quantas vezes? Continuamente. Ele nos carrega. Eu disse, Ele nos carrega diante do Senhor. Quando entra no Santo dos Santos, quem entra com Ele? Ele nos carrega quando entra. Caminhe. Onde Ele vai, você vai com Ele. Ele carrega você, não é você que carrega Ele. Eu estou segurando Jesus. Não, não, não. Ele é que está segurando você. E você está unido ao seu coração de amor pelas correntes de ouro. Ele nos atou com as cordas do amor. Amém? Quando seu coração se move e a sua mão se move, tudo está unido a Ele. Sua mão de poder, sua mão de força, realizando milagres e maravilhas na sua vida. Os seus ombros têm força e ele se move quando o seu coração se move. Você me escuta? Descansemos o seu coração. E seja firme no seu coração. Duas coisas que você não pode fazer. Não importa se você é o super-homem. Existem duas coisas que ninguém pode fazer ao mesmo tempo. Não pode confiar e preocupar-se. Se você se preocupa, você não confia. Acredite em mim. Não pode confiar e se preocupar. Se preocupa, não está confiando. Se você confia que Ele carrega as suas preocupações, você descansa. É desse jeito. Se eu for à corte e tiver um advogado me representando e ele defende a minha causa diante do juiz e eu acho que ele não está fazendo um bom trabalho. Imagine isso, você já deve ter visto isso nos filmes. Você se levanta, interrompe o seu advogado e começa a falar com o juiz. O que o juiz faz? Ele diz, sente-se, Joseph Prince. Sente-se, certo? Você tem um advogado que lhe representa. Ele é bem mais qualificado, eu o conheço pessoalmente. Ele pode representá-lo bem. Sente-se e deixe ele trabalhar. Por quê? Você tem alguém que representa melhor do que todos os sacerdotes de Israel hoje, em seu favor, diante de Deus. Por favor, se sente. Sente-se e descanse. Ele carrega as suas preocupações e cuidados. Ele faz você brilhar sem se importar com seus problemas. Não, Ele cuida. Seu coração tem compaixão. O mesmo coração que se compadeceu das multidões, nas montanhas, como nos mostra Mateus, e vendo as multidões teve grande compaixão delas. Esse é meu Jesus. Ele se moveu por compaixão delas, porque andavam cansadas. É a mesma palavra usada para desgastado, sem forças, quer dizer fadigadas, sem nenhuma energia, desgastadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. É interessante perceber que o ministério do sumo sacerdote e do pastor são muito semelhantes. Veja que quando viu as multidões cansadas e desgarradas, muitos pregadores hoje diriam, estão desgastadas porque são rebeldes, por isso estão nessa condição, porque não vêm à igreja, estão desgarradas, não vale a pena correr atrás delas. Eles dizem isso. Por que estavam desgarradas? Porque não havia pastor. Jesus não as julgou, mas teve compaixão delas. Por que estavam cansadas? Por que nós, quando vemos as pessoas cansadas, nós as julgamos? Quando estão desgarradas, as julgamos. Estou falando de multidões que estavam desgarradas. Algo está errado quando a igreja tem muitas pessoas cansadas e muitas pessoas desgarradas. Não estou me referindo a uma ou duas pessoas que talvez estejam em disciplina. Quando existem muitas ovelhas desgarradas é porque não existe pastor. Por isso estão cansadas. Veja como Jesus as via. Se um alfaiate visse todas aquelas ovelhas, diria, oh,
Posso fazer muitos casacos de toda essa lã. Ele está atrás da lã. Mas quando um pastor, um sacerdote, vê as multidões e as vê cansadas, desgarradas, fatigadas, ele não diz que são rebeldes. Diz, são como ovelhas que não têm pastor. Quando às vezes passo por algum lugar e vejo as pessoas dançando, sábado à noite, sexta à noite, estão dançando, cantando, gritando, eu digo para minha filha, elas não estão vivendo a vida. Muitas adoram no grande trono branco. Uá! No outro dia vomitando. E eu digo, eles não estão vivendo a vida. No dia seguinte estão de ressaca e às vezes você pensa que eles estão se divertindo, mas muitos deles estão dançando sozinhos no escuro. E quanto mais alto o som, mais conseguem esquecer a dor. Não pense que eles estão curtindo a vida. Você, na verdade, está vivendo a vida. Vocês têm bons relacionamentos, cantam músicas de louvor a Deus, vocês não têm ressaca no dia seguinte, têm alegria do Espírito. E você pode, no dia seguinte, olhar para os seus amigos e dizer, ei, a nossa consciência está limpa. Muitas meninas perdem a virgindade, outras tiveram sexo com alguém, não sabe nem quem foi, e não sabe como acordaram, como foram molestadas e abusadas, não podem nem confiar na bebida que bebem. Voltemos ao sumo sacerdote. Foi uma palavra para os jovens. Não é lindo que a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão? Esse é o mesmo coração. E se você está dentro desse coração, precisa conhecê-lo. Ele não carrega você no outro lugar, ele o carrega dentro do seu coração. Seja como João, escute o bater do coração de Jesus e seja consciente do amor de Deus. Alguns dizem, pastor, o senhor prega tanto a respeito do amor de Deus, é porque meus ouvidos estão colados no seu coração. E eu escuto o bater do seu coração. Se você prega o juízo, não sei onde está o seu ouvido. Quando escuto o coração de Jesus, ele me vê glorioso. Meu nome está no seu coração. Em compaixão, em amor. Ele me representa diante de Deus com muito amor. Imagine que Jesus, sendo santo, se aproxima de Deus. Eu não quero representar a Deus. Ele é digno de louvor. Olhe para aquele lado. Ok? Olhe para lá. Imagine que ele se aproxima de Deus, carregando todos nós. O que acontece? A Bíblia diz que Deus é luz. Duas definições de Deus. Deus é luz e Deus é amor. Encontramos isso em 1 João. Deus é luz. A luz brilha. O que acontece com as pedras? As pedras não absorvem a luz. Elas respondem. Elas refletem. Na verdade, a luz destaca a beleza e as perfeições da pedra. Vocês me escutam, irmãos? Aleluia! Em João 8 temos a história da mulher flagrada em adultério. Jesus diz para ela, vá e não peques mais. O que Jesus disse antes? Ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Muitos dizem isso para as pessoas sem entender que isso aconteceu depois de ela ouvir Jesus dizer para ela, eu também não te condeno. Você precisa pregar isso. Depois as pessoas podem ir e não pecar mais. João 8:11. E ela disse, ninguém, Senhor, e disse-lhe, nem eu também te condeno, vai, não peques mais. E falou-lhe depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Já ocorreu a você que esses dois versículos estão unidos? Depois de dizer para ela que não havia condenação, ele diz para ela, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você já pensou que essa luz não é uma luz para nos expor, mas uma luz que expõe quão lindo, quão perfeito, quão belo, quão perdoado e cheio de belezas você é. Amigos que me assistem, é assim que Deus os vê hoje. Na verdade, quando você se afasta de Deus, sua beleza não é vista. Quanto mais se aproxima da luz de Deus, mais você a reflete. Vocês me escutam? Outro fato. A Bíblia diz, em Êxodo 28:9, e tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Diga, gravarás. No peitoral também estavam gravadas, serão esculpidas com os selos, gravados
Os nomes não eram escritos podendo ser apagados. Eles eram esculpidos, gravados, para que ninguém apagasse. Queridos, tudo tem um significado. Deus não ocupou espaço na Bíblia para que ela ficasse grossa. O salmista diz, num dos salmos, que no seu templo todos dizem glória. E se nós analisarmos bem o contexto, veremos que se refere ao tabernáculo e ao sumo sacerdote. Todos no seu templo dizem glória. Todos no tabernáculo dizem glória. Até o que está esculpido nos dá segurança. O seu nome não está escrito com uma caneta. O seu nome está esculpido para que ninguém o apague. Aleluia! My name is graven on his hand. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Amém? Veja isso. Está aprendendo? Vamos analisar o Urim e o Tumim. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. E Arão levará, nassar no hebraico, quer dizer, tirar. Levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Veja isso, irmão. A Bíblia diz que no peitoral Deus colocou o Urim e o Tumim. Urim, Ur, em hebraico significa luz. Urim, como no nome do homem que Davi matou, Urias, seu nome é luz de Deus. Ele apagou a luz de Deus na sua vida sem perceber. Mas Urim é o plural, luzes. Tumim significa perfeições. Onde você os encontra? Sobre o coração de Arão, no peitoral. Em outras palavras, Urim e Tumim são o povo de Deus representado como luzes. Plural. O IM no hebraico é como S no português, faz o plural. Urim, luzes. Tumim, perfeições. Coisas completas. Tum fala de coisas completas. Ou seja, Deus vê o seu povo, o sumo sacerdote apresenta o povo de Deus, todos nós, como luzes. E coisas completas e perfeitas. Eu estou tentando. Como descrever a glória de tudo isso? Hein? Como? Estou fazendo o melhor que eu posso. Não foi tão mal. Luzes e perfeições. É assim que Jesus nos apresenta como sumo sacerdote diante de Deus. Você é apresentado como luzes e perfeições, mas, espera um minuto, Urim e Tumim também serviam para dar direção. Como vemos em Números 27, 21, e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Segundo o juízo de Urim. O que é Urim? Luzes. Josué ficaria de pé, vire-se um pouquinho para mim, imagine que eu sou Josué, Josué está diante do sumo sacerdote, ok? Naquela época era Eleazar, o filho de Arão. Arão havia morrido e sido enterrado no Monte Ebal, certo? E eu pergunto, posso perseguir o inimigo ou não devo? O sumo sacerdote está olhando para o peitoral e eu estou olhando para o peitoral porque aí estão as luzes. Deixe-me dizer que você nunca vai receber a direção de Deus se enxergar o povo de Deus como sujo. Se você olhar para o povo de Deus maculado pelo pecado e sujo, como se essas pedras estivessem sujas, como poderá receber as luzes? Só vai ver luzes quando receber luzes das luzes. Só vai ter direção perfeita quando vier das perfeições. Eu não estou dizendo que porque as pessoas agiram corretamente, elas receberam as luzes. Não. Nunca, jamais esqueça isso.
É de suma importância que você escute. Tudo isso não é pelo que nós fizemos por nós mesmos, mas pelo que Ele fez por nós. Está fundamentado na obra completa. E em função dessa obra, Ele pode nos apresentar assim. Me acompanham? Então, como funciona? Veja bem, isso não se baseia somente na revelação do pastor Prince. Muitos anos atrás eu recebi esta compreensão, que os nomes que estão todos aqui escritos em hebraico, por exemplo, Yehudá, aqui está Ruben, e assim sucessivamente, o fato é que as letras estavam posicionadas como num teclado. Eu vi as letras se destacando. Anos depois eu fui a Israel e estava observando alguns livros hebraicos, manuseando alguns livros. E Darren estava lá e ele veio até mim e disse: pastor, olha aqui. E mostrou um livro infantil de ensinamentos rabínicos. Esses livros normalmente têm muito conteúdo sobre a lei. E ele disse: olha aqui o que diz a respeito de... E era um livro de crianças. Era um livro infantil e tinha muitas figuras. E ele mostrou o sumo sacerdote e quando eu vi as pedras, elas brilhavam. As letras brilhavam. Se o seu nome é João, J-O-A-O. Como Josué soube que foi Acã que roubou a capa babilônica? Israel entrou em guerra e eles perderam e perguntaram por que perderam, porque havia pecado no acampamento. Sabemos que Acã roubou algo que não podia roubar, não podia pegar porque estava dedicado a Deus e ele pegou a capa babilônica que pertencia a Deus. A Bíblia diz que eles lançaram sortes. Isso não é jogo, isso era simplesmente olhar para o peitoral do sumo sacerdote. E o seguinte aconteceu, veja, uma das pedras escureceu. Era a tribo que Acã pertencia. As outras tribos se afastaram e a tribo de Acã ficou. Então o sumo sacerdote perguntou ao Senhor outra vez: dentre essa tribo, qual a família? A família foi destacada. Dentre essa família, qual foi a pessoa? Acã. E Josué perguntou: o que você fez? E ele confessou que havia pecado. Ele foi apedrejado e aquele vale recebeu o nome de Acor, em função desse acontecimento. Acor quer dizer desgraça. Acor. O vale de Acor. Mas onde tinha maldição, Deus reverteu. Em Oséias diz a Bíblia: transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. No seu vale de desgraça, busque a porta da esperança. Amém? As portas estão abrindo, irmãos. Vejamos então, Davi, e eu vou concluir com isso, irmãos. Davi passou por um momento quando fugiu de Saul, que era rei. Com seus valentes, ele fugiu de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele não quis. Ele respeitou a unção, ele vivia num lugar chamado Ziklag. Os inimigos amalequitas vieram quando Davi estava numa excursão com seus soldados e eles tomaram todas as mulheres, as crianças, queimaram a cidade. Quando os homens voltaram, ficaram tão desanimados, tão chateados e até pensaram pela primeira vez em apedrejar Davi. Amém? E Davi se encorajou no Senhor seu Deus e no próximo versículo, veja o que diz. E disse ao sacerdote Abiatar, naquela época o sacerdote era Abiatar, que era filho de Aimeleque. Ele disse: traga aqui o manto sacerdotal. Veja que Abiatar não era sumo sacerdote, era somente um sacerdote. Mas ele tinha o éfode. Você lembra? Se você retirar as ombreiras e o peitoral, este é o éfode. Essa é a parte mais cara da vestimenta do sumo sacerdote. Davi não tinha um sumo sacerdote, mas ele tinha o éfode. Ele disse: traga o éfode. O éfode consiste das ombreiras e do peitoral. Isso é o éfode. Abiatar trouxe a Davi e Davi, segurando o éfode, perguntou ao Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Você deve entender que Davi era um guerreiro. Por que perguntar a Deus se tinham levado as mulheres e as crianças? Você subiria no seu cavalo e diria: eu vou atrás de você, eu vou lhe pegar.
Mas Davi era homem de Deus. Ele queria a confirmação de Deus. Por isso ele perguntou ao Senhor. Ele teve tempo para perguntar. Ele tomou tempo para perguntar ao Senhor. Não se apresse, para que não se arrependa de suas decisões anos depois. Tome tempo. Sua vida é preciosa. Você é precioso. Davi tomou tempo para perguntar ao Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Recupera tudo. E foi isso que ele fez. E trouxe mais, os despojos da guerra. Mas veja isso. Ele estava segurando o éfode, segurando o peitoral e dizendo: Deus, fala comigo. Devo ir atrás. Mas a resposta não foi somente sim ou não, mas foram palavras: vá atrás. Você os pegará e libertará os prisioneiros. A palavra hebraica para perseguir é hadaf. Hadaf. Se lê em hebraico da esquerda para a direita, temos reish, dalet, pei, radaf. Assim, vou apresentar uma demonstração. Preparamos isso e espero que você entenda com mais clareza como a direção de Urim era dada. Isso está verificado pelos ensinamentos rabínicos. Eles confirmam que era feito assim. Veja esse vídeo. Reis do nome Ruben. A letra Reis aparece. Da palavra Yehuda vem a letra Dalet. Então temos P do nome Efraim. Efraim. Assim temos as 3 letras Reis, Dalet, Pei. Assim Davi viu, persegue. Você me acompanha? Pastor, como eu queria isso? Não, irmãos. Às vezes, quando eu ensino isso, parece que eles tinham coisas melhores, mas a Bíblia diz que Cristo nos trouxe melhor conserto, melhor sacrifícios, o ministério mais excelente. Mesmo com respeito à nossa direção, irmãos, a nossa é melhor. Eles podiam perder o éfode. E a propósito, o éfode pode não funcionar porque no caso do rei Saul, ele perguntou algo a Deus, mas ele estava em pecado, e Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim. A Bíblia diz: nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Onde encontramos o Urim e o Tumim? No peitoral. De onde Deus fala? Do peitoral. O que isso nos diz? Que temos que ver o povo de Deus unido com todos os santos. Nós conhecemos a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Você não foi feito para ficar só. Foi feito para estar na igreja, entre o povo de Deus. E os que creem na graça não podem ter uma atitude de desprezo ou desdém com respeito às igrejas locais, pensando que pode funcionar por conta própria. A graça funciona e floresce num ambiente de comunhão com a igreja. Jesus falou com as igrejas locais. Não falou com todas as 7 ao mesmo tempo, mas falou de forma específica para cada uma. Você precisa pertencer à igreja. Amém? Você precisa fazer parte da igreja. Agora, outro aspecto, como por exemplo, quando Deus diz não, em hebraico não é lo. A letra lamed e a aleph. Aqui vemos a letra lamed de Zebulon, lamed. E em Efraim temos a letra aleph. Lo quer dizer não. Ok? Não é a palavra mais rápida de conseguir. Certo? Creio que pela urgência. Espero que vocês entendam. Mais um versículo e concluímos. Você precisa descansar no seu amor para ter direção. Outra coisa que precisa ver é o corpo de Cristo como algo glorioso, lindo
e amável. Não somos perfeitos, certo? Tem pessoas maravilhosas falando mal de mim, mas continuam lindas aos olhos de Deus, certo? Você me acompanha? Bem, eles não sabem quão maravilhoso eu sou. Não sou maravilhoso pelo que eu faço ou por quem eu sou, mas porque estou ligado àquele cujo nome é maravilhoso. E ele nos apresenta maravilhosos diante do Pai. Você quer ter direção exata? Vamos abrir em João capítulo 13, verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou: um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Era João. João era conhecido como discípulo que Jesus amava. Não é que o Senhor o amasse mais do que os outros? João sabia, praticava e se autodenominava o discípulo que Jesus amava. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro foi aquele que, naquela mesma noite, tinha se orgulhado do amor que tinha por Jesus. O maior mandamento é amarás a Deus de todo o coração. Ele se orgulhava do seu amor, mas nesse momento se sentia distante. Mas João se orgulhava do amor de Jesus por ele. Se reclinou no peito de Jesus. Até Pedro podia sentir que João estava mais próximo. O que estou ensinando hoje vai aproximar você do Senhor. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Somente duas pessoas sabiam quem era o traidor: o Senhor e João. O Urim e o Tumim revelaram o segredo. Mas como foi revelado? Veja como foi feito. Pedro perguntou a João, sinalizando talvez com seus olhos. E reclinando-se no peito de Jesus, João perguntou: quem é? E inclinando-se, a Bíblia não diz que ele simplesmente perguntou: quem é? Não. O Espírito Santo queria nos ensinar uma lição. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, dependendo do seu amor, aí você pergunta: Senhor, o que devo fazer? Senhor, para que escola envio a minha filha? Senhor, devo fazer isso ou não? Senhor, mas inclinando-se no peito do Senhor, meus irmãos, não percam isso. Inclinando-se sobre o peito do Senhor, dependendo não do seu amor. Você não inclina sobre o seu próprio peito. Você não depende do seu amor. Alguns dizem: ó, Pastor Prince, a Bíblia diz, amando ao Senhor de todo o coração, de toda a força. Isso é se inclinar ao seu próprio peito. Ninguém consegue guardar essa lei. Nenhum homem. Somente um guardou, Jesus. Jesus diz: essa é a lei, agora olhe para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos ama de todo o coração. Amém? Temos que depender do amor dele. Agora amamos a Deus, amamos o próximo, amamos porque ele nos amou primeiro. Eu oro para que você aprenda isso. Coloque a sua mão assim. Os problemas que você está experimentando, por que você os carrega? Por que se preocupa quando pode confiar? Ou você confia ou se preocupa? É um problema de saúde? É alguma coisa que tem a ver com seus filhos? É uma questão na família? Sua carreira, seus negócios, seus estudos? Pegue isso agora, certo? E coloque sobre as mãos de Jesus Cristo. Você tem alguém que é mais qualificado, é um representante mais forte. Ele tem uma ternura maior. Ele é uma pessoa superior para representá-lo diante de Deus. Você pode se sentar e deixar tudo nas mãos dele. Depois de fazer isso, você tem um advogado forte diante do Pai. Quando você coloca tudo nas suas mãos, certo? Ele não vai brincar com você. Ele vai apresentar ao Pai. Você pode fazer isso agora? Se prepare. Quando precisar de direção, diga: Senhor, eu sei que o Senhor me ama e o Senhor quer que eu prospere de acordo com a sua vontade. Senhor, mostra-me como João, recostando-se. Diga: Senhor, o que fazer?
Inclinando-se, você pode dizer: Senhor, para onde ir? Senhor, o que fazer? Senhor, onde devo ir? Para onde levo minha família? Senhor, fale para o Senhor. Mas primeiro, incline-se. Sinta o seu amor. Amém? Prepare-se para lançar sobre ele as suas preocupações. Não estamos fazendo isso somente para confortar você. É uma transação divina. Todos os seus problemas e preocupações, problemas de saúde, você vai pegar isso e colocar permanentemente nas mãos de Jesus. Está pronto para isso? Glória a Deus. Deixe-me abençoar você. Antes de fazer isso, lembre-se, obrigado. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while there he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Veja-o com suas mãos estendidas para você. Amigos, este é o momento de transação divina. Quero que use as palavras permanentemente, irrevogavelmente, quando entregar. Não pegue de volta. Veja esse momento. Marque na história esse momento. Os que assistem pela televisão, eu quero que você registre esse momento quando você lança sobre ele todas as preocupações, cuidados e ansiedade de uma vez por todas nas mãos de Jesus, o seu representante diante de Deus. Agora mesmo, diga: Senhor Jesus, todas as minhas preocupações, todos os meus cuidados, todo o peso da minha ansiedade com respeito a essas coisas, mencione-as uma a uma diante do Senhor. Mencione silenciosamente ao Senhor e diga: Senhor, Senhor Jesus, seu coração bate por amor por mim. O Senhor me apresenta glorioso, brilhante, incandescente como as luzes, as perfeições no seu coração de amor. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por me amar. Nas tuas mãos feridas, agora eu lanço todas essas preocupações e cuidados nessas áreas. Estão agora nas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos em caráter irrevogável, permanente e eterno. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Está nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor. Cabeças baixas e olhos fechados, você que está assistindo. A Bíblia diz claramente que Cristo morreu pelos pecadores. Todos pecamos, todos nós, e como ovelhas nos desgarramos. Todos nós pecamos contra Deus e fomos destituídos da glória de Deus. O sonho de Deus para nós é glorioso, lindo, maravilhoso, mas fomos destituídos. Pecamos e achávamos que o pecado era divertido, mas nos roubou da glória, da verdadeira alegria, da verdadeira satisfação e vida abundante que Deus tinha para nós. Todos pecamos, diz a Bíblia, todos. E fomos destituídos da glória. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde você estiver agora, aqui ou assistindo, nos auditórios e salas,
adjacentes, ou talvez esteja assistindo na prisão, ou num quarto de hotel, ou na sua casa. Amigo, faça essa oração do seu coração. O Senhor Jesus está vivo hoje à destra do Pai. Fale assim com o Pai. Deus Pai, obrigado por seu grande amor, amor perfeito. O Senhor nunca desistiu de amar a mim. Aqui estou eu, diante do Senhor e do seu amor. Eu sou um pecador. Cristo morreu por pecadores. Cristo morreu no meu lugar, sofreu o meu juízo. Eu recebo meu Senhor Jesus Cristo e o aceito como meu Salvador pessoal, como meu Senhor. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Pai. Todos os meus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Estou totalmente perdoado, completamente justificado aos olhos de Deus. E para sempre sou apresentado gloriosamente, com luzes e perfeições, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Fiquem de pé, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela dádiva do seu Filho. Ver o seu Filho é vê-lo. Obrigado pela dádiva do seu Filho. Levante sua mão nesse lugar. Nós não desprezamos nossa proteção. Ontem eu vi notícias de um tufão que atingiu a cidade de Tacloban. Enquanto eu assistia o noticiário, ouvi o depoimento de uma mulher que disse que foi vítima do tufão. Ela estava para se afogar e ela clamou ao Senhor e disse para o Senhor não esquecer do Salmo 91. Então veio um pedaço de madeira de um telhado e ela e o seu filhinho subiram nele. Eu estava jantando e ouvi aquele rápido depoimento. E eu pensei no que ela disse. Ela lembrou a Deus. Ele nunca esquece, mas Deus quer que a fé no seu amor por você seja real na sua vida. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você. Você que assiste através da televisão, o Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você e sua família nessa semana. O Senhor conceda revelação do seu grande amor pessoal por você, especialmente por você. A maior bênção de todas. O Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão. O Senhor preserve você e seus amados esta semana de todos os perigos, acidentes e males, do vírus da ebola, de toda infecção e contágio, de toda enfermidade e doença, de pessoas más e dos poderes das trevas. O Senhor preserve você e abençoe o seu entrar e o seu sair. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seja gracioso para com você e sua família. Que você esteja no lugar certo, na hora certa, durante esta semana, experimentando o favor de Deus. O Senhor levante a sua face sobre todas as famílias que escutam a minha voz e conceda a você e aos seus sua maravilhosa plenitude, saúde e paz. Shalom. No nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo diga amém. Eu amo vocês. Lembre-se, o amor de Deus nunca acaba. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.